Olá, catequizandos! Hoje vamos ao nosso segundo encontro da catequese. No primeiro encontro falamos da nossa missão de anunciar a Boa Nova, né? Que cada um tem a missão de anunciar o reino de Deus, de levar a palavra de Deus a cada pessoa, sem indiferença, sem excluir ninguém. Todos devem anunciar a Boa Nova. É uma missão intransferível de cada um de nós. Hoje nós vamos falar do Espírito Santo que anima a comunidade. Espírito Santo, vamos conhecê-lo um pouco mais hoje. Todos nós temos essa força, mas muitas vezes não sabemos usá-la. Então vamos ver por que o Espírito Santo anima. O que é animar? É dar coragem, força para viver. Para entendermos um pouco melhor, vamos pegar a nossa Bíblia, mas antes de iniciar a nossa leitura, eu queria, para que vocês entendam os nossos encontros de catequese, vocês vão perceber que cada encontro é continuidade do outro. Então, muitas vezes, se vocês virem direto para o segundo encontro, não vão entender. É por isso a importância de fazer o primeiro encontro, para estar entendendo, porque um encontro é a continuidade do outro. Então, Jesus, antes da sua ascensão, da sua subida ao céu, para ele ir à direita de Deus Pai, ele prometeu aos discípulos, ele prometeu que ele ia junto ao Pai, ele ia subir ao céu com Deus, mas ele mandaria um presente. Ele deixaria uma força para os discípulos continuarem a sua missão de anunciar a boa nova, de evangelizar, de levar o reino de Deus a toda criatura. E que presente foi esse? Exatamente 50 dias depois da Páscoa, aconteceu que os seus discípulos, reunidos numa casa com Maria, estavam a rezar, pedindo para que Deus mandasse esse Santo Espírito, esse presente tão prometido, que eles não sabiam exatamente o que era. Eles estavam em oração, diz a leitura ali no capítulo 1 do Atos dos Apóstolos, que era por volta de 120 pessoas mais ou menos. Entre essas 120 pessoas estavam os discípulos de Jesus, que foi com a ajuda do Espírito Santo de Deus que Jesus escolheu esses discípulos, porque para ser discípulo de Deus não se pode ser qualquer pessoa, não é verdade? Como nós conversamos. E também, juntamente com essas pessoas, estavam algumas mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus. Então, eles estavam reunidos numa casa, como era de costume, em vigília, em oração, pedindo para que Jesus mandasse o tão prometido presente que Deus havia prometido. Deus disse: eu vou buscar Jesus, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar um presente para dar força para vocês continuarem a missão. Então, peguem a Bíblia de vocês, ali no livrinho diz assim. Mas antes de nós iniciar o nosso encontro, vamos fazer uma breve oração. Então, iniciemos esse nosso encontro de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar o Espírito Santo, já que iremos falar dele hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pedir também a intercessão da nossa mãezinha Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Peguem a Bíblia de vocês, ali no livrinho, né? Na página 13, tá lá. O Espírito Santo anima a comunidade. Jesus Cristo promete aos seus discípulos que enviará o Espírito Santo, que estará com eles e os guiará. É com a força do Espírito Santo que os discípulos continuam sua missão de anunciar a boa nova a todos os povos. Então vejam, que lindo isso, né? Além de Deus dar o seu próprio Filho, né, crucificado na cruz por nós, Ele ainda manda o seu Santo Espírito, né? Aí vamos pegar a leitura da nossa Bíblia. Ali diz assim, AT 2,1-13. O que isso quer dizer? Que nós vamos pegar. Então, AT é a abreviatura de Atos dos Apóstolos. Sempre o primeiro número é o capítulo 2, depois dos versículos 1 ao 13. Na Bíblia da Ave Maria, está na página 1414. Prestem atenção e acompanhem comigo na Bíblia de vocês. Vinda do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestaram a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos esses que falam? Como estão todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Pampilha, o Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene, peregrinos, romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvindo-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos, e sem saber o que pensar, perguntaram uns aos outros: que significaria estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então vamos tentar entender essa leitura. Como eu já havia dito no começo, vocês perceberam que a leitura nos diz que estavam lá os discípulos reunidos com algumas pessoas, entre elas mulheres, né? Ali também se encontrava Maria, a mãe de Jesus. Quando eles viram do céu um fogo, escureceu, né? Diz ali a leitura anterior, né, que escureceu,
a lua, o sol mudou de cor, né? Ali no capítulo 1, se vocês quiserem ler para entender melhor. Só um pouquinho, deixa eu pegar aqui para vocês. Eu registrei na outra Bíblia. Mas assim, aí Jesus apareceu em formatos de línguas de fogo, apareceu raios de fogo, mas não era um fogo que machucava, era um fogo que vinha para as pessoas sentirem o calor de Jesus. O Espírito Santo, ele veio para guiá-los, para orientá-los, para dar força. Aí as pessoas ficavam falando, porque ali nesse lugar se encontrava pessoas de várias partes do mundo. Cada um falava uma língua. Só que o que aconteceu? Os discípulos começaram a falar cada um uma língua e todos entendiam na sua língua. E eles começaram a perguntar, mas como assim? Como que os discípulos estavam conseguindo falar na língua de cada lugar? E isso foi Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, a vinda do Espírito Santo, né? Que capacitou cada discípulo a ter o dom de evangelizar na sua língua, né? Continuando. Então, o Espírito do Senhor, ele desce sobre os discípulos como línguas de fogo. É um fogo que desce sobre as pessoas naquele momento. Mas não era um fogo que machucava, que queimava, que ardia. Era um fogo que vinha trazer vida nova, queimar tudo que havia de ruim e deixar as pessoas renovadas, cheias do Espírito Santo de Deus. Mas quem é esse Espírito Santo? Vocês perceberam que quando a gente faz o sinal da cruz, a gente diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Então o Espírito Santo compõe a Santíssima Trindade, que seria Deus Pai, nosso Criador, em nome do Pai, Pai, Deus, nosso Criador, do Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. Amém. Ou seja, assim seja. Amém quer dizer assim seja. Em nome do Pai, Deus, em nome do Filho, Jesus, Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus. Amém. Então, através do Espírito Santo, é o próprio Espírito de Deus que nos fala. Muitas vezes nós temos dificuldades em nossa vida porque não sabemos invocar o Espírito Santo, a se abrir para Deus, a pedir que o seu Santo Espírito nos ilumine, nos guie na nossa caminhada, na nossa jornada, nas nossas dificuldades do dia a dia. O Espírito Santo, ele vem como um fogo que apaga, que queima todas as coisas ruins. Mas para isso você precisa reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado e pedir: Jesus, me ilumine com o seu Santo Espírito. O que é que eu preciso mudar? Quero ser uma nova criatura. Quero ser sua serva. Quero ser seu servo, Senhor. Eu me arrependo de tudo que fiz ou falei que não foi do vosso agrado. Então, Senhor Jesus, eu estou aberta ao Divino Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus. A partir desse momento, com certeza, o Espírito Santo nos inundará e começará a nos ajudar. E se nós o invocarmos, a gente vai saber ouvi-lo, porque ele vai colocar pensamentos diferentes na nossa mente, sentimentos diferentes no nosso coração, e a gente vai saber reconhecer que é a voz de Deus. O Espírito Santo, ele tem vários símbolos que o representam, né?
Ali no livrinho vocês podem acompanhar. Mas antes da gente virar a página, deixa eu falar para vocês da Santíssima Trindade, que eu já falei, é a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pentecostes é a festa que celebra 50 dias depois da Páscoa, que recorda a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Aí o Espírito Santo, ali na página 13, naquele quadradinho, também já expliquei, né? Que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Virando a página, ali na página 14, vocês vão escolher um versículo da Bíblia que mais tocou o coração de vocês e vão registrá-los para levar para toda a vida. Então, o que mais tocou no coração, vocês vão copiar um versículo. E sempre para conseguir se orientar depois, passado algum tempo, se vocês vierem a pegar o livrinho, anotem ali AT, que é Ato dos Apóstolos, da onde vocês retiraram, né, o versículo, coloquem capítulo 2, né, e o versículo o qual tocou o coração de vocês. Nós íamos falar dos símbolos do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo sempre age, mas nem sempre percebemos suas ações. Por isso, usamos símbolos para explicar sua força e ação na comunidade. No texto bíblico que lemos, por exemplo, foram usados os símbolos do vento e do fogo, né? Então, quando os discípulos estavam reunidos com aquelas pessoas, veio do céu, das nuvens, fogo e vento. Ali foram dois símbolos usados nessa leitura, né, do Espírito Santo. O fogo, vamos falar do fogo. Não sei se vocês conseguem observar aí o fogo. Só um minutinho. O fogo, como eu falei, não é aquele fogo que queima, que machuca. Eu queria fazer o símbolo do fogo aqui, mas estou com dificuldade. Aqui. Vamos ver. Vamos ver se acendeu ali. Então, observem ali, ó. O fogo, ele pode transformar, purificar e queimar. A ação do Espírito Santo pode transformar, purificar e renovar a nossa vida. Então, o fogo não é aquele fogo que machuca. O fogo do Espírito Santo, ele vem para queimar, para eliminar tudo que tiver raiz com o mal. Ele vem para transformar, ele vem para nos dar vida nova. Outro símbolo do Espírito Santo, a água. A água. Sem água, ninguém vive. Sem água, não temos vida. Vocês sabiam que 70% do nosso corpo é formado por água? Então, a água. A água, ela é geradora de vida. O Espírito é a água viva de Cristo Jesus, que nos lava e nos garante vida nova, geradas na água do batismo. O óleo. Aqui eu estou representando com esse frasquinho o óleo. O óleo é usado para marcar as pessoas, para ungir. Vocês perceberam que, prestem atenção, quando vocês forem num batismo, o padre usa o óleo e marca a fronte, a testa ali da criança, do bebê, certo? O que isso quer dizer? Que Jesus está marcando essa pessoa. Jesus marca a pessoa com o óleo.
O óleo muitas vezes é usado em ocasiões muito especiais. É usada no crisma. O que isso significa? Que o crismando está ungido por Deus. Ele foi ungido, ele foi marcado. Então ali no livrinho está escrito assim: o óleo é usado para marcar pessoas escolhidas por Deus. Exatamente o que eu falei, né? Para uma missão especial. Então, ou seja, é usado em ocasiões especiais. Jesus foi ungido por Deus pelo Espírito Santo. Por isso, o óleo é o sinal do Espírito Santo que ungiu Jesus. Somos ungidos com o óleo que nos fortalece em nossa missão de cristão. Outro símbolo do Espírito Santo é a pomba. A pomba. Como eu não consegui uma pomba branca, eu peguei a nossa polaca, uma calopsita, que está representando a pomba. Por que a pomba? No batismo de Jesus, nas águas do Rio Jordão, Jesus foi batizado por João Batista. O que aconteceu? Quando Jesus estava sendo batizado por João Batista, desceu sobre eles uma pomba, representando o Espírito Santo de Deus. Então, no caso aqui, a nossa polaca. Outro símbolo é o vento. O vento, observem aqui, essa planta. O vento. Vocês conseguem ver o vento? Não, né? Vocês conseguem pegar o vento? Também não, né? Vocês enxergam o vento? Não. O vento, ele é invisível, mas a gente sabe que ele existe. Então, assim é o Espírito Santo de Deus. Não podemos pegá-lo. Não podemos tocá-lo, mas nós sabemos que ele existe e que ele está entre nós. Então, cabe a cada um de nós fazer as nossas escolhas, os nossos caminhos, decidirmos para onde devemos ir. Cada um de nós tem o livre-arbítrio. O que isso quer dizer? Que eu faço minhas próprias escolhas. Ou eu escolho o caminho do bem, ou eu escolho o caminho do mal. Escolhendo o caminho do bem, peço ajuda do Divino Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus. A gente não vê, mas a gente sabe que existe. Então, para encerrarmos o nosso encontro, vamos pedir, Santo, nós agradecemos por sempre estar ao nosso lado e nos dar força e coragem necessária para anunciar Jesus e praticar o que ele ensinou. Por tudo o que ele faz por nós, por sua companhia, obrigada, Divino Espírito Santo. Que a força do Espírito Santo nos faça anunciadores fiéis de Jesus. Ficamos em paz e que Deus nos acompanhe hoje e sempre. Que o Divino Espírito Santo haja em cada um de nós, dando força, coragem, alegria. O Espírito Santo de Deus é isso, ânimo. O verdadeiro cristão tem alegria no seu coração. Esse foi o nosso segundo encontro e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.